E esse é o nosso segundo domingo do ano, e no início do ano parece que nós somos mais sensíveis a ficar pensando como que a gente tem que agir esse ano, né? Como que deve ser a nossa vida diante de Deus, quais os propósitos que Deus tem para mim e como que eu vou cumprir isso. Gostaria de trazer uma meditação que está no livro de Colossenses, que os irmãos abrem, Colossenses no capítulo 2, eu depois peço aos irmãos que mantenham sua Bíblia aberta. Nós vamos ler vários versículos desse mesmo livro. Colossenses capítulo 2, vamos começar com o versículo Colossenses 2, começando no versículo 16. Eu tinha pedido para daqui a pouco vai parecer mais de um, mais de um foco, tem que entender tudo aqui agora. Obrigado. Colossenses 3, versículo 2, versículo 16. E depois nós vamos ler mais versículos, então mantenha sua Bíblia aberta. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haverão de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça ávido contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo vos sujeitais a ordenanças, não anuseis isso, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Que o Senhor abençoe essa palavra no nosso coração, possamos entendê-la e trazê-la para a nossa vida. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra, pela liberdade que temos de não apenas lê-la, mas também pregá-la, e te pedimos que o Teu Espírito esteja conosco, interpretando, falando a cada necessidade. Enche esse lugar com a Tua presença, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. A gente precisa entender esse texto, porque a igreja de Colossos, ela foi iniciada pela pregação de Epáfras, isso está escrito lá no livro de Atos, e ela vivia cercada de sincretismo religioso. O que significa isso? Era uma cidade que tinha judeus e também tinham gregos e também tinham pessoas que tinham várias religiões. E mesmo aqueles que eram judeus, eles estavam influenciados pela doutrina e pela filosofia grega, pelos mitos gregos, dos deuses todos, aquelas ideias todas, e isso misturava um pouco a ideia do próprio judaísmo que estava presente. Além disso, como grande parte dos crentes daquela igreja, da igreja iniciante, eram judeus, já haviam gentios naquela igreja, mas também judeus, eles eram chamados judaizantes. Eles diziam que os crentes primeiro tinham que atender à lei de Moisés, aos costumes judaicos, para depois seguir a Cristo. Eram chamados judaizantes. Você primeiro tem que ser judeu para depois ser cristão. O apóstolo Paulo, que era judeu, criticava isso direto. Isso não é verdade. Nós somos cristãos, nós somos judeus, não precisamos seguir coisa nenhuma. Mas o problema não era bem esse. É que eles diziam que somente através de determinados procedimentos você podia agradar a Deus. E esse procedimento não era um procedimento ético, era um procedimento de regras. Você não pode comer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que fazer desse jeito, você tem que guardar a lua nova, você tem que guardar as tais festas, uma série de cerimônias que você tinha que cumprir. E quando a gente começa a pensar nisso, você fica pensando assim, não é muito diferente de hoje, né? Tem uma porção de lugar que fala exatamente isso, né? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, estabelece
uma porção de regras. E nós vamos ver, se o Senhor nos permitir, que a palavra de Deus, ela não apresenta regras, ela apresenta princípios, o que é muito diferente, né? Quando eu me converti há mais de 50 anos atrás, uma jovem não podia usar calça comprida na igreja. Pecado. Eu cheguei a ver gente da igreja batista, moças serem excluídas porque insistiam em usar calça comprida. É pecado. É uma regra. Onde está essa regra na Bíblia? Não está. Não existe isso na Bíblia. Qual é o princípio que está por trás disso? Será que a Bíblia não fala nada? Você pode se vestir do jeito que você quiser? Não, não pode se vestir do jeito que você quiser. Tem que se vestir com decência. Isso é um princípio. E o principal princípio é que a diferença entre o homem e a mulher tem que ser explícita. Ou seja, a roupa da mulher não pode ser igual ao do homem. Agora, os homens são azuis e as mulheres são rosas. Ok, atendeu o princípio. Ah, está muito feio isso. Muda. Tá bom, muda. O que importa é o princípio. Continua sendo diferente. Se eu puder olhar, se aquilo ali é uma roupa de mulher, aquilo ali é uma roupa de homem. Como quer, sei lá. Imagina os índios na selva, nus. Um usa pena de arara, o outro usa pena de não sei o quê. Eu não sei, mas o princípio é que deveria haver a diferença. O resto, não existe regra que estabeleça isso. Então é muito fácil você estabelecer regra para você se preocupar. Faça isso, está tudo bem. Faça isso, está tudo bem. Tem uma porção de atividades hoje entre nós que não estão escritas na Bíblia. Houve uma época, quando eu era jovem, um rapaz da igreja adventista, ele foi excluído, ele jogava bola. Jogar bola é pecado. Jogar bola não pode. Aí eu lembro no jornal Palavra da Vida, eles dizem que a bola é a cabeça do diabo. Então vamos chutar a cabeça do diabo. Então já é o contrário. Se a bola é a cabeça do diabo, vamos chutar ela. Eles não achavam que era pecado jogar bola. Era pecado assistir televisão. Era a caixa do diabo, o olho maligno. Tem problemas de televisão, tem um monte de coisa que não presta lá. Sabe? Um monte de coisa boa. Qual é a regra? Nenhuma. Qual é o princípio? Isso está edificando a sua alma ou não? Hoje em dia ninguém presta atenção nisso. Aliás, pouca gente até assiste televisão, tem o celular. Né? É errado usar o celular. Não. Existe gente que está tão assim, entusiasmada com o celular que virou doença. Eu li recentemente que existe uma crise de pessoas, a pessoa entrando assim, numa crise não conseguia largar de gerar vídeos por inteligência artificial. Gente, que loucura isso! Que loucura isso! Então vamos proibir. Não proibir nada. Mas qual é o princípio? Qual é o princípio? Tudo aquilo que está tomando o lugar de Deus, vira ídolo. Vira ídolo, você está idolatrando. Tem gente que está idolatrando o celular. Está errado. Eu vou proibir o celular? Não. Não preciso fazer regra nenhuma. Basta eu atender aos princípios. Ficou claro isso? Só que aquelas pessoas de Colossos estavam sendo orientadas por pessoas que, em vez de ensinarem isso, eles ensinavam as regras e justificavam isso de uma maneira doentia. E essa maneira que eu gostaria que a gente prestasse atenção, porque ela existe hoje. Olha só o que ele diz aqui. Olha o que a gente leu aqui no versículo 18. O versículo 18 diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto de anjos e baseando-se em visões. Você já viu alguém dizendo que você não pode fazer isso porque teve uma visão que você não podia fazer? Eu já vi uma porção de gente agindo assim. Quer dizer que Deus, em vez de falar com você, ele dá uma visão para o outro, para ele estabelecer uma regra na sua vida. Isso não é bíblico. Pelo contrário, está sendo criticado aqui. Eu vi um comentário de um pastor que ele foi numa igreja e que havia uma cadeira vazia. Uma cadeira, eu até brinco que nós temos uma lá em casa, né, de brincadeira. Isso que era a cadeira do anjo. Ele reservava uma cadeira que ninguém sentava, porque é onde um anjo se sentava. Que isso? Por que isso? Ele quer trazer para si uma autoridade. Tem um anjo aqui.
Tem um anjo. Culto de anjos. Eles esquecem que lá em Apocalipse, esse capítulo 19, também 22, quando o apóstolo João, diante daquela visão, assim, que qualquer um colher já fica assim, até sem dormir, né? Vem um anjo para ele, começa a falar, ele pega, se ajoelha, o anjo diz: para, sou conservo teu, adora a Deus. Ele viu um anjo que trouxe uma mensagem que vale até hoje, uma mensagem de milênios, que há descortina a eternidade. Quando ele se ajoelha, o anjo disse: não, eu sou conservo teu, para com isso, e adora a Deus. Tem essa história de adorar anjo. Como assim? Mas aí que vem um grande problema que eu chamo a atenção. A pessoa pega um texto da Bíblia verdadeiro e faz uma ideia diferente. Aquelas pessoas judaizantes que acreditavam em culto a anjo, eles fazem isso com uma justificativa. É que a palavra de Deus, grande parte dela foi trazida por anjos. Então eles são importantes. É verdade. Várias coisas da palavra de Deus, tipo o anjo. Daniel não veio um anjo falar para ele. Olha lá no livro de Daniel, o anjo não conversou com ele, explicou um monte de coisa para ele. Assim, então a palavra de Deus foi trazida por anjo. Vamos adorar os anjos. Então pega uma verdade e insere outra que não tem nada a ver, inclusive se contradiz com a palavra de Deus. E é nessa hora de explicar. Eu preciso conhecer muito bem a palavra de Deus para saber os princípios dela que vão nortear a minha vida e o meu relacionamento com Deus. Ver gente que adora anjo, que traz visão, falsa humildade. Eu acho que falsa humildade, porque eu tenho visto de arrogância, é muito complicado, né? Estava conversando com uma pessoa com quem eu tenho evangelizado. Eu disse: olha, eu gostaria de ser como o pastor Billy Graham. Você imagina? Você já ouviu falar alguma coisa ruim daquele homem? Ele evangelizou milhões de pessoas, milhões, mas ele nunca teve um jardim particular, nunca teve um iate, nunca teve arrogância de nada, teve uma vida humilde. A mesma coisa o irmão André, que faleceu ano passado, fundador da missão Portas Abertas. Quantos milhões de pessoas foram abençoadas por aquele homem? Alguém ouviu alguma coisa dele? Não. É um homem humilde. Viveu uma vida simples. Esses são grandes servos de Deus. Esse é o grande servo de Deus. Essa falsa humildade em que se mostra através da arrogância das coisas terrenas. Eu me lembro do famoso pregador americano que disse assim: você gosta tanto das coisas do mundo e não pensa no céu, tem certeza que você está indo para lá? Você não gosta de nada do céu? Você gosta das coisas da terra? Você está querendo ir para o céu? Tem certeza mesmo que você está indo para lá? Não, eu quero aparecer. Isso são coisas da terra. Quais são os princípios que eu devo buscar? E aí, o texto final, versículo 23, ele fala uma coisa, no versículo 22 ele fala: todas essas coisas, as regras que estão sendo criadas por aí, são doutrina de homens. Essas coisas, com o uso, se destroem. Quem lembra de que era pecado já para jogar bola, ou ver televisão, ou usar calça comprida? Ninguém lembra disso. Se destruiu, acabou. Porque eram regras humanas. Tais coisas, com efeito, versículo 23, tem aparência de sabedoria, só aparência, mas como culto de si mesmo e falsa humildade, rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade, ou seja, os desejos da carne não são afetados por isso. Não é porque você se veste de terno que você se tornou um homem casto, puro, sem pensamentos ruins. Você pode ser um lobo com pele de ovelha. Só a pele que é de ovelha, o resto é lobo. Porque dentro de você não mudou nada. Essas regras não mudaram ou não mudam a nossa natureza pecaminosa. Regra não muda a nossa natureza pecaminosa. O que muda é a presença de Deus, a seguir os princípios da palavra de Deus. Ok. O que eu devo fazer então? Eu vou trazer aqui 5 orientações bíblicas, são regras que eu estou criando, porque elas estão aqui nesse mesmo texto. Se você olhar, eu li até o fim do versículo 23, que é o capítulo 2, até o fim do capítulo 2. Olha o que diz
no capítulo 3. E vai dizer, olha, você não deve prestar atenção nisso. Termina o capítulo 2 assim. Isso aí não serve para nada. Então o que eu devo fazer? Portanto, se foste, capítulo 3, versículo 1, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, de onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são daqui da terra, porque morreste com Cristo, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vou parar por aqui, depois eu vou continuar lendo mais adiante. A primeira coisa ele diz: busca as coisas do alto. Você quer estar em comunhão com Deus? Busca as coisas do alto. Quando você começa a buscar as coisas da terra, tem alguma coisa errada. Assim, mas é pecado buscar as coisas da terra? Não, não necessariamente. Algumas são. Mas é o melhor, a orientação, o princípio é: busque as coisas do alto. Não despreze as da terra, mas a prioridade é buscar as coisas do alto. O que é mais importante? Ir à praia ou cultuar a Deus? Eu costumo dizer assim, tem gente que tira férias de crente. Então, em vez de crentes em férias, é férias de crente. O cara tira férias e não vai nunca mais à igreja. No domingo passado, nós não estávamos aqui. Nós fomos viajar. O que aconteceu? No domingo à noite, nós fomos em outra igreja, cultuando a Deus. E foi uma benção. Foi uma benção. Eu estava de férias humanas, não tirei férias de crente. Continuei crente. Então, eu estava domingo em outra cidade e eu fui à igreja. Assim, eu vou para o litoral, vou ficar um mês sem ir à igreja, estou de férias. Férias de igreja. Não vai à igreja. Está buscando o quê? Coisas do alto? Não tem problema nenhum ir à praia. Não tem problema nenhum ir à praia. Mas quando a praia substitui você cultuar a Deus, tem. Porque você está buscando as coisas da terra e não as do alto. Primeiro buscar as coisas do alto. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Está muito claro no versículo 2. Pensai nas coisas. Eu nunca penso nas coisas de Deus. Foi o cara, se você pensa no céu, por que você está querendo ir para lá? Eu não penso nas coisas de Deus. Então, eu não vou fazer nada. Como é que você vai fazer a vontade de Deus se você nem pensa nas coisas de Deus? Não está certo. Quando eu me lembrar disso, eu não penso nada. Meu pensamento é em outro lugar. A palavra de Deus diz: olha, o princípio é pense nas coisas do alto. Busque, não apenas pense, busque. Você pode só pensar e não fazer nada a respeito. É uma leitura que eu fiz há algum tempo atrás. São os militantes imaginários. Você é um militante imaginário e eu penso um monte de coisa que eu vou fazer, eu não faço nada. É só na imaginação. Eu vou fazer porque eu respondi. Eu conheci um amigo que era assim: não, porque eu falei, eu não sei o que, porque o cara disse, eu respondi isso. Nossa, você falou isso? Não, eu falei, não, só pensei. O militante imaginário. Tem muito crente imaginário. O cara pensa um monte de coisa, não faz nada. Pense nas coisas do alto e busque as coisas do alto. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Não é se matar, não, tá? É fazer morrer a natureza terrena. E ele explica aqui, no versículo 5, que natureza é essa: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Nossa, o crente tem isso. Se você disser que não tem, você já está em pecado. Porque nós temos. Por isso nós vamos fazer morrer essa nossa natureza. Alguns estão mais vivos do que os outros. Tem uns que já morreram, essa natureza já morreu, graças a glória a Deus por isso. Outros ainda estão em estado de coma, a gente tem que acabar de matar mesmo. Né? Por quê? Porque nós temos essa nossa natureza. Alguns têm umas que outros não têm. Nem todos têm a mesma natureza, nós somos todos diferentes. Mas todos temos uma natureza que nos leva a se afastar de Deus. E é isso que a gente tem que se preocupar em matar essa parte e deixar que a parte espiritual é que tome conta, que tenha a liderança das coisas. Não apenas deixar a natureza terrena, mas nós podemos revestir de virtudes. Está no versículo 12. Revestivos, pois, como eleitos de Deus,
santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. A gente precisa se revestir. Sabe o que significa revestir? Revestir, né? Revestir, porque não está dentro de nós. Isso não é parte da nossa natureza. Ninguém nasceu com uma bondade. A criança que pega seus brinquedos e dá para todo mundo. E claro que não pega esse aqui é meu, toma do outro. Isso, para quem já viu criança pequena, é assim. A nossa natureza é carnal. A gente tem que se revestir das virtudes de Deus, porque ela não está em nós naturalmente. E em nós habite a palavra, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhá-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome de Senhor Jesus, dando por ele glória a Deus Pai. Você pode dar glória a Deus por as coisas que você faz. Eu estou fazendo isso em nome de Jesus. Você quer Jesus não fazer isso, eu não posso fazer isso em nome dele. Eu só posso fazer em nome de Jesus se ele fizesse. Jesus faria isso? Não, então você não está fazendo em nome dele, está fazendo em nome do céu. É você que está fazendo, não Jesus. Nós podemos entender isso aplicando em nós a palavra de Deus, conhecendo os princípios da palavra, para não deixarmos a gente cair naquela lista de regras. Regras não mudam a nossa natureza, mas seguir os princípios de Deus, sim. Regras não mudam, elas vão mudando. Pronto, o texto diz, olha, vai mudando com o tempo, se destrói. Não adianta dizer que foi anjo que falou, você teve uma visão. Nada, você tem que estar na palavra de Deus. Muito bem. Como é que a gente pode transformar isso em ação? Né? Eu falei assim, ninguém quer ser militante imaginário. Falei uma porção de coisas conceituais. Como é que eu ponho isso em prática? Primeiro, a necessidade de reconhecer os erros. A tendência do militante imaginário é sempre achar que o erro é dos outros. Ah, não, a culpa foi da igreja. O pastor falou mal. Então, fulano, aconteceu isso. A minha mãe, eu lembro uma brincadeira que eu sempre falo, né? Eu li isso, aconteceu. Uma pessoa que pagou para ser hipnotizada para descobrir por que a vida dela é um desastre. Vida toda desregulada. E a conclusão, algum dia na sua infância, a sua mãe escondeu a sua boneca. Você puxa, e você não superou isso até hoje, né? Assim, a minha mãe um dia escondeu a minha boneca, por isso que eu sou desse jeito. Você acha que isso se justifica mesmo? Será que Deus vai aceitar um argumento desse? Você fala isso para Deus. Ele conhece você. Ele sei que todas as suas decisões foram porque a sua mãe um dia escondeu sua boneca. Eu já vi desculpas as mais absurdas. A mãe dele lembrou ontem, né? Meu irmão, antes de falecer, já é falecido há muitos anos, ele era policial. E ele contou o seguinte: estava fazendo uma ronda noturna. E ele viu um sujeito, madrugada, por uma rua deserta, olhando as praças. Eles estavam procurando uma casa para invadir. Eles deram a volta com o carro, pararam na esquina onde o cara não via e caminharam até a esquina e esperaram o cara chegar para dar um bote nele. E foi o que aconteceu. Agarraram o cara e ele levou aquele susto. O que você está fazendo aqui? Eu estou procurando emprego. Está procurando emprego às 3 horas da manhã numa rua deserta. Que capacidade de arrumar desculpa. Que capacidade que nós temos de arrumar desculpa. Reconheça seus erros. Reconheça seus erros. Não adianta colocar a culpa no diabo, no tentador. Me tentaram isso. Eu lembro isso. Eu falo essas coisas de brincadeira, mas são fatos, né? O sujeito tinha sido preso porque ele roubou e matou um senhor, inclusive na cidade de Petrópolis. Perguntaram por que ele fez isso. Ele abriu aquela carteira cheia de dinheiro na minha frente, eu não conseguia existir. A culpa foi do outro. Ele abriu a carteira cheia de dinheiro na minha frente e me fez assaltar ele. Não é o seu coração que é perverso, não é você que é mau. Alguém fez você fazer isso. Essa capacidade que nós temos de arrumar desculpa é impressionante. Mas eu quero dizer uma coisa, para mim mesmo e para todos nós. Deus não vai aceitar essa desculpa, não. Não vai aceitar essa desculpa esfarrapada, não. Então, se você
quer agir, ter uma vida pura, vencer realmente o pecado, a primeira coisa que temos que ver é reconhecer o nosso Deus e pedir perdão por eles. Reconhecer os nossos erros e pedir perdão por eles. Eu me lembro sempre da mensagem de João Batista: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Você se arrependeu? Cadê o fruto? Ah, não. Depois aparece. Eu peço desculpa. Desculpa de quê? De qualquer coisa. Você começa a fiar outro militante imaginário. Né? Você pede desculpa e nem sabe por que está pedindo desculpa. Não vai mudar nada. Mas quando você produz frutos dignos de arrependimento, é porque você realmente reconheceu e se arrependeu. 2. Necessidade de vigiar constantemente. Olha, já venci esse pecado. Tranquilo. Não está tranquilo, não. Lá em Lucas, quando Jesus é tentado no deserto, ele vence Satanás 3 vezes. Só que tem um versículo, já preguei várias vezes sobre ele, diz assim: e deixou Satanás a Jesus até o momento oportuno. Essa palavra da Bíblia nos chama muito a atenção. Satanás ele pode ser vencido e ele vai embora. Até o momento oportuno. Ele vai voltar. Ele não vai desistir. Ele só vai desistir de você quando você já estiver no céu. Porque lá ele não vai. Né? Lá ele não entra. Quando você estiver no céu, você pode ter certeza que ele não vai encher mais a sua paciência. Não vai te perturbar. Porque lá ele não entra. Mas enquanto você estiver aqui, ele sempre vai voltar. Então, nós necessitamos de vigiar constantemente. Eu venci e para continuar vencendo, eu preciso vigiar. Aquele que estiver em pé, veja que não caia. Por que você cai? Porque você não vigiou. Porque você não percebeu que você é fraco. Que o nosso espírito pode estar pronto de Jesus, mas a carne é fraca. Nós precisamos vigiar. Uma outra coisa também é que nós temos que tomar cuidado com as más influências. E sobre isso eu quero gastar um pouquinho mais de tempo aqui. Mais companhias e mais influências influenciam você? Então se preocupe com isso. Você escuta as más conversas, corrompem os bons costumes, disse o apóstolo Paulo. Más companhias, pior ainda. Ela faz para você parecer que o que ela está fazendo de errado é certo. O fulano faz o que eu posso fazer também. É errado. Ah, então eu tenho que me afastar de todo mundo? A própria Bíblia diz: se você fizer isso, você vai ter que morrer, porque pecado existe em qualquer lugar. Não adianta você querer fugir do mundo. A ideia de eu ir para um mosteiro e ficar lá no topo da montanha de joelho orando e não ter contato com ninguém. Eu me lembro, já contei aqui, existia um filme chamado O Último Rei, se não me engano. Ele é um filme, não sei se é baseado em fatos, mas é bem interessante, é vivido no século XVIII, né? Em que um sujeito ele tenta dominar, ele era um inglês, ele conhecia técnicas de guerra, né? Então com essas técnicas ele vai naquela região do Afeganistão, do Paquistão, aquelas regiões de lá, né? Era uma região dominada pelo budismo. E ele, usando técnicas militares, ele conquista aquela região. O enredo do filme não interessa agora, mas interessa é que durante uma batalha, quando ele chega, ele não entendia nada que estava acontecendo. Você tem uma batalha, os dois lados se enfrentando, de repente eles escutam um sino. Eles escutam um sino, todo mundo para de lutar e se afasta, e vem um grupo de monges tocando uma sineta na frente, com um rapazinho na frente que ia guiando. Os monges, todos de olhos fechados, não eram cegos, eles estavam de olhos fechados, um com a mão no ombro do outro, fazendo um trenzinho, né? E passa pelo local onde estava a batalha é interrompida, e eles passam, eram monges, então eles eram considerados homens santos, ninguém podia tocar neles, e eles passam de olho fechado, sendo conduzidos com um rapaz com um sininho na mão. A batalha para, eles se separam, quando eles passam, eles voltam a se engalfinhar e se matar. Que coisa estranha. O que é isso? Mas eles não podem ver o mal. Eles estavam de olhos fechados, porque eles não podem ver o mal. Ah, é assim que você vai resolver. Está uma batalha, um monte de gente se matando, você fecha os olhos, porque você não pode ver o mal. E essa conduta do crente, eu vou fechar os olhos para não ver o mal. Eu vou me afastar das pessoas erradas, porque eu posso influenciar por eles. Eu lembrei de uma mensagem maravilhosa que eu vi recentemente. Sim, vocês já pararam para pensar que os leprosos, por que os leprosos eram segregados?
porque era uma doença altamente contagiosa, para o qual naquela época não tinha cura. Então ninguém disse: você está leproso? Fora, sai daqui. Não chega perto. Os leprosos viviam em colônias de leprosos. Por quê? Era uma doença altamente contagiosa e que não tinha cura. Então não era permitido viver na sociedade. Só que Jesus tocava os leprosos. E o que acontecia? Em vez de ele ficar contaminado, o leproso ficava curado. O crente tem que ser assim. Em vez de ele ser influenciado pelo mal, ele tem que influenciar o bem. Ele tem que dar o testemunho desse que quando a pessoa tem um pecado na sua vida, o pecado tem que se sentir incomodado pela presença do Filho de Deus, não o contrário. Em vez de ele ser influenciado, a influência tem que ser humana. Isso se chama ser sal e luz. Então, quando a gente diz: olha, você não pode ter nenhuma amizade não cristã, você tem que se afastar. Se você for influenciável, sim, mas o certo é você ser influenciador. Você mostrar a presença de Deus na sua vida e dizer para o pecado: foge daqui. Foge daqui. Nós fomos recentemente, já tem mais de um ano, na festa de uma pessoa que estava comemorando 80 anos, uma parente da igreja. E ela convidou um pai de santo. Aí chegou um cara todo indumentado, com a roupa de uma cerimônia, um bandista. Eu olhei para isso e será que isso vai rolar aqui, né? Fiquei pensando: qual vai ser a minha atitude? Aí a prima dela, que é de uma seita cristã, mas é crente, eu sei, aquilo baixa. E aquilo edificou a minha fé. Mas aquilo baixa. Tem o Filho de Deus aqui. Tem o Filho de Deus aqui. O demônio não vai baixar aqui. Porque eu estou aqui. Será que você é capaz de falar isso? Cara, está cheio de pecado, não quero ele perto de mim, não. Mas a presença de Deus está comigo. Ele que devia ter medo de mim, não o contrário. Jesus disse que a porta do inferno não ia existir a igreja. A igreja tem que arrumar a porta do inferno, não o contrário. Assim, eu não tenho que ter medo. Eu tenho que ser testemunha. Eu tenho que ter a presença do Pai comigo. Assim, olha, quando eu chegar perto de alguém que tem um vício, eu não vou me influenciar pelo vício, ele vai me influenciando pela minha santidade. Ao contrário. Essa tem que ser a nossa participação. Também existe uma outra coisa que eu posso fazer. Eu posso me encher do Espírito e renovar a minha mente. Isso é uma escolha. Se encher do Espírito é uma ordem bíblica. Isso significa que eu posso não estar cheio, eu posso não querer estar encheios do Espírito, diz a palavra de Deus. Se tem essa orientação, é porque eu posso estar vazio. Eu posso escolher ser vazio, mas eu posso escolher ser cheio. Busca o Senhor, assim, enche-me da tua presença e renova a minha mente. Romanos 12. Renova a mente. Eu não estou entendendo, esse mundo está sempre em mudança. Como que eu vou agradar a Deus? Renova a mente. Ele vai te mostrar como fazer a boa, perfeita e agradável vontade dele. Renove a sua mente na palavra de Deus, com a presença de Deus, cheio do Espírito. E viva em obediência. Mas não quer fazer isso não. Por mim eu não faço isso não. É por você não. Mas por Cristo eu vou. Eu estou uma preguiça de Deus. Por mim eu não iria. Mas por Cristo eu vou. Isso é obediência. Isso é obediência. Eu vou. Obediência é fazer mesmo como você não quer. Quando você já está fazendo o que você quer, isso é obediência, está fazendo o que você quer. Não é verdade? Você vai ensinar a criança a obediência, aí você vai explicar para ela concordar o que você está falando. Isso não é obediência. Ela está fazendo a vontade dela. Você a convenceu a fazer a vontade dela. Obediência é fazer mesmo como você não concorda, mesmo como você não quer. Você não vai fazer isso não, nem tem jeito. Não vou vontade de lá não, mas eu vou. Mas eu vou, porque eu vou obedecer ao Pai. E eu vou ser abençoado por isso. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, disse o apóstolo Paulo, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. 2005 se foi. Vamos avançar para a questão diante de nós. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Vamos esquecer do que se passou em 2025 e encarar 2026 como um novo alvo, em qual eu vou vencer em nome de Jesus. Amém?
queria terminar lendo Apocalipse 3. Eu sempre gosto de ler o Apocalipse, porque ele é o último livro da Bíblia, né? Foi mandado escrito. Foi escrito por ordem de Deus, né? Que lê e escreve no livro. Apocalipse 3, versículos 10 a 13. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Tem provação aí. Venha sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Pai, obrigado por essa palavra, que ela possa falar profundamente no nosso coração. Que o teu Espírito nos encha, que a nossa mente seja renovada, que vivamos em obediência, que possamos dar um bom testemunho, que vamos numa vigilância constante e reconhecendo nossos pecados e entregando diante de Ti para a renovação da nossa alma. Que neste ano possamos ser muito melhores servos Teus e que a Tua graça esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém.